Oi, pessoal! Vocês já ouviram falar sobre a Revolução Gloriosa? Então, este é o tema que iremos abordar nesse vídeo. A Revolução Gloriosa é o nome que se dá para os acontecimentos que levaram à deposição de Jaime II e à coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A Revolução Gloriosa ocorreu em 1688 e foi uma das etapas da Revolução Inglesa, além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra. A monarquia absolutista inglesa transformou-se em uma monarquia constitucional, que consolidou o domínio da burguesia na Inglaterra. A monarquia constitucional ou monarquia parlamentar é uma forma de governo na qual o rei é o chefe de Estado, de forma hereditária ou eletiva, mas os seus poderes são limitados pela Constituição. Enquanto na monarquia absolutista o rei não tinha que prestar conta ao parlamento, na monarquia constitucional o rei é o chefe de Estado, porém suas funções estão descritas na Constituição. Segundo Montesquieu, a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, era um mecanismo importante para evitar o abuso do poder no regime monárquico. Através dessa ideia, surgem as bases do constitucionalismo. Ele não concordava com o absolutismo na monarquia. Esse descontentamento impulsionou a origem de um governo cujo poder dos monarcas era limitado. Com o crescimento da burguesia e as revoluções burguesas, o poder do monarca se viu limitado. Assim, vários países continuaram a ter um soberano como chefe de Estado, mas para os assuntos práticos, a administração era entregue ao primeiro-ministro. Alguns exemplos são Brasil, Portugal, Inglaterra, Espanha, França, Japão e Itália. Guilherme Orange, sobrinho e genro do rei Jaime II, era protestante, assim como sua esposa, a princesa Maria. Fiéis à sua crença, uniram-se a um grupo de protestantes com o objetivo de destituir o rei inglês e assumir o trono. Apoiado por um exército, Guilherme Orange invadiu a Inglaterra. O rei Jaime II, por sua vez, ainda faz uma tentativa de manter-se no trono, mas é derrotado na Batalha de Boyne em 1690. E, pelo visto, não foi a vez dele. Desta maneira, fugiu para a França, onde foi acolhido pelos seus parentes franceses e católicos. Após a fuga de Jaime II, Guilherme e Maria foram coroados reis da Inglaterra e posteriormente da Escócia. Guilherme receberia o título de Guilherme III da Inglaterra e II da Escócia, e assim passou à história como Guilherme III e II. Isso se deve ao fato que a Inglaterra e a Escócia eram reinos independentes no século XVII. Surgiu uma forma nova de governo, a chamada monarquia parlamentar, em detrimento do absolutismo. Deste modo, é aprovado o Bill of Rights, Declaração dos Direitos, documento que garante o poder do parlamento frente ao soberano e o veto aos católicos ascenderam-se ao trono e a posições privilegiadas. A Inglaterra do século XVII foi marcada por um processo revolucionário que transformou sua história e tentou limitar o poder dos reis absolutistas da época. Conhecido como Revolução Inglesa, esse processo engloba dois movimentos principais, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que estamos explicando neste momento, ambas de caráter liberal. Ao assumir o trono, Guilherme II assinou a Declaração de Direitos de 1689, a Bill of Rights, elaborada pelo Parlamento, considerado um dos mais importantes documentos constitucionais ingleses. Um dos principais objetivos da declaração era limitar o poder do monarca na Inglaterra e dar mais poder ao parlamento, representando sua soberania sobre o rei. A monarquia parlamentar foi instituída e o absolutismo inglês chegava ao fim. Além disso tudo, a declaração garantiu a liberdade individual, incluindo a liberdade de imprensa e o direito à propriedade privada, e definiu os deveres dos cidadãos ingleses que deixavam de ser súditos. É importante destacar que, embora o documento tenha limitado os poderes do rei, de acordo com a vontade popular, o povo, neste caso, foi representado pelo parlamento. Agora eu vou explicar por que e como foi criado a Declaração dos Direitos de 1689, assinada por Guilherme de Orange.
Ela foi criada pois a antiga dinastia vigente da Inglaterra, a dinastia Stuart, tramou muitos conflitos contra o parlamento. Eles queriam instituir uma monarquia absolutista, isso é, limitar os poderes do parlamento. Mas o parlamento não aceitou isso, e o último rei Stuart foi derrubado pelo parlamento. Então, sendo assim, os parlamentares convidaram Guilherme de Orange para assumir o trono. Ele era casado com a princesa Stuart. Mas para assumir o trono, ele deveria assinar a Declaração de Direitos de 1689, a Bill of Rights, que limitava seus poderes. A partir disso, ele abriu a mão de seu poder e a monarquia parlamentar se instaurou. Portanto, com medo de uma monarquia absolutista, o parlamento criou essas leis que tiravam, de certa forma, o poder da mão do rei. Bom, pessoal, como já foi dito aí várias vezes durante o vídeo, o parlamento não queria que o rei estivesse no poder absolutista novamente. E como na história a gente tem que ficar revendo o passado para não cometer os mesmos erros no futuro, ou seja, então eles basicamente foram pressionados a criar essa declaração para limitar os poderes do rei, porque senão iria novamente tentar aplicar o absolutismo onde só o rei tinha poder e causar desequilíbrio ali entre monarquia e parlamento e essas coisas todas aí. E acabou criando aquela famosa frase, né, de que o rei reina, mas não governa, que é assim até hoje, lá na Inglaterra. E com isso a gente teve algumas consequências com o assinado desse acordo. Basicamente, a Revolução Gloriosa foi um dos eventos mais importantes na longa evolução dos poderes do parlamento do Reino Unido e da coroa britânica. E a aprovação do parlamento da Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos que tanto foi falado aqui nesse vídeo, tornou impossível o retorno de um católico à monarquia e acabou com as tentativas recentes da instauração do absolutismo monárquico nas Ilhas Britânicas. Porque a população também não tinha liberdade de escolha de religião, só podia ser anglicanismo, e outros ali depois pareceram que cresceram no meio católico, mas enfim. E com isso, que tornou impossível o retorno de um católico à monarquia, ao circunscrever o poder do rei. E então os novos monarcas deviam sua posição ao parlamento e não podiam mais aumentar os impostos e os gastos da coroa, além dos limites impostos pelos parlamentares. Eles também não podiam mais expropriar propriedades privadas, coibir a liberdade de expressão, restringir o comércio ou prender opositores de maneira arbitrária e autoritária, diferentemente do modelo absolutista, que era vigente na maioria dos países da Europa, né? Então, basicamente, aumentou aí a liberdade de expressão, as pessoas podiam ser livres para escolher qual religião queria, podiam ter livre pensamento filosófico, e a Inglaterra acabou virando um grande referencial dos iluministas na época. Também vale ressaltar a potência marítima que teve do avanço capitalismo, que agora, com o parlamento mais ativo no poder, a potência marítima trouxe o liberalismo econômico, ou seja, com isso teve mais liberdade econômica, e coisa que só com a monarquia não estava tendo. Vale ressaltar também que, para muitos historiadores, a Revolução Gloriosa foi um acontecimento indispensável para a ocorrência da Revolução Industrial. A Revolução Gloriosa faz parte das 3 revoluções britânicas que possibilitaram a consolidação dos interesses da burguesia, ainda que não fosse uma classe altamente atuante e uníssona durante a Reforma, e posteriormente o desenvolvimento do capitalismo. E as condições como liberdade comercial e científica, impostos baixos e controlados, proteção da propriedade privada, segurança jurídica e o fim de intervenções monárquicas e arbitrárias no setor privado
possibilitaram, ao longo do século XVIII, a acumulação de capital e a criação de novas invenções e métodos de produção na economia inglesa, que foram essenciais para o desenvolvimento da indústria. Tais condições eram inexistentes na Inglaterra absolutista antes de 1688. E aí, com a invasão de Guilherme III e sua posterior coroação, ocorreram diversos levantes jacobitas que tinham como intenção reconduzir Jaime II à sua linhagem à coroa britânica. Os levantes duraram desde o início da Revolução, entre 1688 até 1746. E só por fatos assim de curiosidade mesmo, outras consequências que teve foi o Money Act, Lei do Moitim, de 1689, que estabelecia a manutenção de um exército legal por apenas um ano. Lei de 1689, que previa a tolerância limitada aos dissidentes protestantes. Triennial Act, ou Ato Trienal, de 1694, garantiu sessões frequentes no parlamento. Em 1694 foi fundado o Banco da Inglaterra, e Licensing Act, Lei da Licença, que regulava a empresa, expirou em 1695 e não houve renovação, estabelecendo assim relativa liberdade de imprensa. Bom, é isso. Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.